Este podcast conta com o apoio da Zoetis. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio, falamos sobre osteoartrite e o novo paradigma da abordagem terapêutica. Há cerca de 2 anos, neste mesmo podcast, debatemos os pilares essenciais para o controle da doença e agora queremos perceber o que mudou desde então e as novidades ao nível do tratamento da osteoartrite. À conversa, e como não podia deixar de ser, vamos ter Kátia Motissá, médica veterinária. Olá, Kátia, seja muito bem-vinda. Olá, Joana. Muito obrigada, bom dia. Mais uma vez, um gosto tê-la à conversa com a Veterinária Atual. E antes de mais, e antes de nos debruçarmos sobre a doença osteoartrite, gostaria que me falasse um pouco mais sobre o seu percurso profissional. Sei que recentemente abraçou um novo projeto. Podemos começar por aí? Sim, é verdade, Joana. E sim, quem realmente me conhece sabe que é difícil para mim estar parada. E tudo o que envolve desafios, de facto, é algo que me motiva imenso e por isso eu me envolvo em bastantes projetos nesta matéria. O projeto mais recente, de facto, a Joana também conhece, é a RaisVet, é um projeto que surge para os profissionais da medicina veterinária. Ele está, no fundo, desenhado para trazer uma maior consciência sobre a saúde mental, sobre como devemos comunicar nas nossas equipas, com os nossos clientes, como podemos liderar pessoalmente e também nas nossas empresas. E, portanto, tem sido assim, não só um desafio como CEO de uma empresa nova, mas também com tudo aquilo que eu aprendo e estou a aprender nesta experiência incrível. Muito bem. E tem surgido nos últimos tempos, não só no contexto internacional, mas estamos a ver também no contexto nacional, cada vez mais projetos nessa área, não é? Sim. Para defender um bocadinho mais a profissão veterinária. Sim. E ainda bem que assim é. É verdade. Volvidos então 2 anos depois da nossa primeira conversa no podcast sobre a osteoartrite, o que mudou, Kátia? De facto, qual é o novo paradigma da abordagem terapêutica? Podemos começar por aqui. Sim, Jana, realmente eu acho que cada vez mais, e nós falamos disso no outro podcast, é que nunca se falou tanto sobre esta doença, não é? E ainda bem, porque tudo o que traz consciência traz ação. Claro. E eu sinto que neste tema da osteoartrite, e de facto no meu percurso, que há pouco para falar do meu percurso profissional, que já trabalho há mais de 7 anos na área da dor e na área da reabilitação, de facto, tem sido estes últimos anos foram anos de grande crescimento, de grande evolução. Talvez os anos anteriores tenham sido mais anos de desbravar o terreno, de consciencializar as pessoas, mas de facto sinto que agora há uma tomada de consciência mais coletiva, talvez uma maior vontade e interesse também por parte dos detentores, que também, estando informados, também procuram mais soluções para os seus animais. E, de facto, pronto, temos essa sorte na medicina veterinária, temos sido, de alguma forma, surpreendidos com inovações, com novas opções terapêuticas, com validações também terapêuticas ou validações científicas de muitas modalidades que, por exemplo, nós na área da reabilitação utilizamos e que agora as vemos nas guidelines internacionais como sendo técnicas que estão, de facto, reconhecidas. Portanto, eu diria que realmente o que mudou tem sido esta tomada de consciência que vem acrescentar valor a tudo aquilo que nós podemos fazer pelos nossos animais. E que se verifica um pouco em todas as áreas da medicina veterinária, não é? É verdade. E ainda bem. Sim. Tem-se verificado uma maior vontade e consciencialização para os problemas e a ciência e a evidência também tem crescido bastante e impacta, obviamente, nos tratamentos das doenças. Entretanto, surgiu o COAST, não é? O Canine Osteoarthritis Staging Tool, que é, no fundo, o primeiro protocolo de estadiamento mundial da osteoartrite, que juntou vários especialistas mundiais, no fundo, para tentar protocolar o diagnóstico da doença, não é? E mais tarde também ter aqui implicações positivas no tratamento consoante o estadio da mesma. Podemos dizer que isto foi um bocadinho um divisor de águas, certo? Como é que se processa este protocolo e de que forma permite, de facto, melhorar a escolha terapêutica por parte dos profissionais de veterinária?
Bom, Joana, então aqui um bocadinho por partes. De facto, estas guidelines, este consenso que saiu, fruto de um contributo de vários especialistas mundiais, também em Portugal, mas também internacionalmente, veio, de alguma forma, sistematizar aquilo que deveria ser a nossa, ou que pode ser a nossa abordagem a um paciente que tem osteoartrite, a um paciente que está em risco de desenvolver uma osteoartrite, ou até mesmo um paciente que não tem osteoartrite nem fatores de risco, pode, de alguma forma, também podemos atuar de uma forma preventiva. E, portanto, eu diria que o facto de existir, de alguma forma, estas guidelines, e elas existem também para muitas outras áreas, guidelines desenhadas por especialistas, elas permitem-nos, de alguma forma, ter como que um guia que nos vai auxiliar na forma como nós podemos recomendar determinadas ações ou podemos mesmo atuar quando existe já uma doença identificada, e nós sabemos que a osteoartrite tem vários níveis evolutivos, e por isso eu penso que, sob o ponto de vista de um médico veterinário, e falo por mim também, o facto de termos este consenso que, no fundo, reúne aquilo que é a maior evidência científica atual, e proporcionar-nos uma lista de ações, de recomendações ao tutor, de terapêuticas, eu acho que é muito útil, sobretudo quando nós queremos cada vez mais atuar com o máximo de evidência científica na nossa prática clínica. E também surgiu aqui, portanto, por parte da Vesava Council para o maneio da dor, criou aqui um programa de certificação para profissionais de veterinária, certo? Permite aqui um acesso a cursos de uma perspectiva gratuita. Fala um pouco sobre isso também. Sim, de facto, o ano passado, no Congresso Mundial, que foi em Lisboa, houve precisamente o lançamento, foi tornado por este programa, que inclusive até patrocinado pelas OEPs, e é um programa muito interessante, porque ele é um programa mundial sobre maneio de dor. Portanto, qualquer profissional da área da medicina veterinária pode fazer este programa. Ele engloba, são 3 módulos, que engloba desde questionários, pré-avaliação, a leitura obrigatória que a pessoa deve, de facto, ler, e, portanto, para poder depois avançar para a parte seguinte, uma série de webinars, que são webinars entre 20 a 30 minutos, portanto também não são muito pesados em termos de dedicação diária, e que de facto qualquer profissional que pode aceder a este conhecimento, e eu acho que isso é extraordinário quando nós temos uma instituição como a Vesava, que abre portas para que o conhecimento seja geral, democrático, não é? Gratuito. E eu acho que isto é mesmo cuidado no mundo, não é? É de facto aceder a esta informação, e não há desculpas, portanto, todos temos acesso a esta informação, e depois sim, se realmente a pessoa depois quiser um certificado lançado por esta organização, então aí há um pagamento de um FII, mas mesmo assim para que seja proibitivo para a obtenção de um certificado. Portanto, eu diria que a formação é gratuita, podemos fazê-lo nas nossas equipas, podemos promovê-lo, não só os médicos veterinários, nem enfermeiros auxiliares podem fazê-lo, aliás, é muito importante, podemos fazê-lo em conjunto dentro da nossa própria equipa e discutir entre nós o que é que cada um aprendeu. E, portanto, eu convido os colegas a aderirem a este programa, porque realmente vai trazer muito valor à vossa prática clínica. E aproveitar também esta informação que vai sendo cada vez mais disponibilizada e democratizada, digamos assim, a todos os profissionais de veterinária. Agora, como doença articular degenerativa, a osteoartrite sabemos que exige um tratamento multimodal, não é? Esta é uma expressão muito utilizada nesta doença, que no fundo não passa só exclusivamente pela terapêutica farmacológica, é preciso de facto uma atuação um pouco mais efetiva para que o animal tenha a melhor qualidade possível de vida, não é? Portanto, para que consiga viver com o mínimo de dor possível. Qual é a melhor abordagem a este nível e de facto o que é que envolve? Olha, essa pergunta é realmente, e obrigada, porque ela abre aqui uma oportunidade de falarmos sobre um tema que eu considero muito importante. E vamos ver se vamos ter tempo para falar sobre tudo, mas eu acho que vamos tentar, sim. Vamos tentar. Isto para explicar o porquê da importância de uma abordagem multimodal. Nós entendemos que qualquer animal que tenha uma condição, uma osteoartrite, toda a gente concorda que a dor é algo que é transversal
a todos os estadios da doença e que vai, de alguma forma, progredindo e intensificando-se, o fruto da própria neuroplasticidade da dor, que se vai convertendo numa dor crónica. O que nós não podemos esquecer, e muitas vezes isto acontece, é que nós focamos só na componente sensorial da dor e, portanto, por isso usamos analgésicos, ou seja, o manejo farmacológico, digamos assim, para gerir esta componente. Nós não podemos esquecer que existe também outros componentes associados, e foi muito interessante porque no último congresso da SABA eu tive a oportunidade de falar sobre esta abordagem holística de como podemos olhar para estes pacientes, e isso engloba trazer o tema da componente motora, e aí a parte da medicina de reabilitação, as ajudas em casa, os dispositivos de auxílio à locomoção têm um papel importante também a desempenhar. Depois temos também a componente cognitiva, que tem a ver com o que é que o animal aprende com a sua dor. E os colegas do comportamento entendem muito bem o que eu estou aqui a dizer, porque nós sabemos que um animal que, a fazer um determinado movimento, se sente dor naquele momento, ele vai adaptar padrões comportamentais com vista à prevenção. E, portanto, nós, quando temos consciência de que existe este componente cognitivo, nós também podemos auxiliar estes animais a reaprender novos comportamentos ou comportamentos que tinham perdido, com base em reforço, de alguma forma, de promoção de exercícios livres de dor, incentivos à mobilidade. Portanto, isto são coisas que nós podemos proporcionar também aos nossos pacientes com osteoartrite. Uhum. E depois também existe uma componente muito interessante que nós não esquecemos, que é a componente emocional e a forma como os nossos animais sentem em relação à dor. E, portanto, dentro desta abordagem multimodal, podemos, sem dúvida, olhando para trás, dar as ajudas farmacológicas necessárias, promover tudo o que forem terapias não farmacológicas, não só para manejo de dor, mas também para ajuda à locomoção, portanto, reforço muscular, programas de perda de peso, etc. E depois integrar também atividades, digamos assim, de estimulação cognitiva, de enriquecimento ambiental, para que estes animais, do ponto de vista cognitivo e emocional e também social, possam, de alguma forma, também ganhar um incremento favorável na sua abordagem terapêutica. Portanto, eu diria aqui não focarmos só naquilo que é o manejo farmacológico, mas procurar nas outras abordagens, olhar holisticamente para estes pacientes de forma a cobrirmos todas estas necessidades que nós vamos encontrar neste tipo de pacientes. Claro, e falou aí nas ajudas em casa. A questão da compliance, sabemos que é incontornável, não é? A compliance por parte dos tutores é incontornável em qualquer patologia, particularmente as crónicas, dos animais de companhia. E esta, portanto, é uma questão aqui na gestão especialmente aqui da osteoartrite, não é? Tornando-se importante a também ter uma abordagem farmacológica ou de reabilitação, digamos assim, que favoreça a adesão ao tratamento por parte dos tutores. E acredito que esta seja uma preocupação para vocês, médicos veterinários, em tentar garantir esta compliance e que tudo corre bem no tempo. Que preocupações surgem a este nível e que dicas gostaria também de deixar aos seus colegas para garantir aqui o maior apoio por parte do tutor a estes animais? De facto, esta pergunta é importante, Joana, porque nós sabemos que quando nós estabelecemos um plano terapêutico para casa que se baseia em administrações muito regulares, por exemplo, administrações farmacológicas cada 8 horas, por exemplo, isso não é viável para muitos detentores, não é possível. Quando nós, por exemplo, fazemos uma prescrição em alguns animais em que utilizamos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, isso gera muitas vezes nos tutores também algum receio na utilização e, portanto, é importante também tranquilizar ou utilizar soluções que possam ter a maior segurança possível, porque os tutores também se preocupam com os efeitos secundários a nível renal, a nível hepático, a nível digestivo e, portanto, muitas das vezes o que nós temos que encontrar aqui, eu considero que são 2 pontos fundamentais. O primeiro é o compromisso dos detentores, portanto, e isso eu acredito que as pessoas que procuram ajuda têm esse compromisso e, portanto, querem melhor para os seus animais. E depois é, de facto, dotá-los com ferramentas. Quando eu digo ferramentas, são opções terapêuticas com as quais eles se sintam seguros e sintam confiança. E, portanto, para mim a questão da segurança é muito importante. Mas a facilidade da administração também é, portanto, é preciso conjugar aqui estes 2 fatores e depois também ensinar de alguma forma estes detentores, e aí é uma parte onde eu
de alguma forma, na consulta, dedico algum tempo a educá-los sobre como é que este tutor pode identificar sinais de agravamento no seu animal. E isto quer dizer o quê, Joana? Vamos imaginar, se nós, o paciente com osteoartrite já avançada, se nós avaliamos só o grau de claudicação do animal, nós não podemos esquecer que este animal pode ter uma claudicação funcional, ou seja, a deformação articular, a atrofia muscular, a rigidez articular, independentemente do nível de dor, ela vai estar presente. E, portanto, quando nós utilizamos alguns medicamentos, alguns fármacos, que até são fármacos de topo, quando eu digo topo, de mais alta evidência clínica, e muitas vezes temos um tutor a dizer que acha que não funcionam porque não vê sinais de melhoria na sua claudicação, é importante que estes tutores sejam educados para identificar outros sinais, nomeadamente os comportamentais, que lá está, que vai tocar ao tal componente cognitivo e emocional do seu animal, para que estes tutores possam identificar se de facto o animal tem dor ou não. Eu dou um exemplo, Joana. Eu tenho situações em que os tutores dizem, sim, ele continua, o animal continua a claudicar, mas pela primeira vez tentou subir as escadas, ou subir as escadas, ou pela primeira vez em muitos anos foi buscar uma bola para brincar, ou pela primeira vez veio-me receber à entrada de casa. E, portanto, é importante nós educarmos estes detentores, porque vamos ver, um tutor que avalia apenas a claudicação vai dizer que este medicamento em particular não está a ter resultado, porque não está a valorizar outros fatores que são, aliás, para mim, são os que melhor aferem o grau de conforto e de bem-estar daquele animal. Portanto, educar o tutor também para esta abordagem mais holística, não é? Estar atento a sinais também comportamentais que são muito importantes para o bem-estar e para a qualidade de vida do animal. Sim, não é? Sem dúvida, Joana, sem dúvida. Muito bem, tenho aqui alguma curiosidade. Eu sei também que a Kátia gosta de falar sobre estes assuntos numa perspectiva mais recente. Tem assim algum caso clínico que gostaria de partilhar connosco que a tenha marcado particularmente? Sim, Jair, eu acho que sim, temos muitos casos, pronto, nós temos muitos casos desafiantes no centro, já com bastantes abordagens por parte dos colegas que nos referem os casos, mas assim de repente eu recordo um paciente que nós tivemos durante um ano em terapêutica, a fazer um desenho de educação, fazendo acupuntura. Era um paciente com uns detentores extremamente dedicados, eles faziam, cada vez que nos visitavam eram 100 km para cá e 100 km para lá, portanto implicava um grande investimento de tempo, deslocações, etc. E foi engraçado porque esse cão tinha um problema, uma condição osteoarticular generalizada e tinha até uma condição neurológica. E na altura nós fizemos o diagnóstico, ele tinha uma doença oncológica e praticamente toda a gente atirou a toalha ao chão em relação àquele animal, não havia mais nada a fazer. Imagino. E aquela tutora não desistiu. E uma das grandes resistências que ela tinha, isto foi mais ou menos na altura em que houve o lançamento dos anticorpos monoclonais, e uma das grandes resistências que esta tutora tinha era que ela queria preservar muito o funcionamento hepático e renal, portanto estávamos a falar de um cão com 15 anos. E de facto a preocupação dela era grande, era um animal onde prevalecia bastante sintomatologia neurológica, óbvio, tinha uma condição infiltrativa a nível neurológico, mas nós então acedemos e iniciamos uma terapêutica com os anticorpos monoclonais e eu própria fiquei surpreendida porque eu não esperava uma resposta daquele animal. Eu nunca pensei que aquele animal voltasse a andar. Estávamos a falar de um paciente paraparético não ambulatório. Portanto, foi um animal que readquiriu a marcha, foi um animal que durante mais de 6 meses recuperou a sua qualidade de vida. A tutora costumava me enviar casos de fotografias e vídeos do animal a caminhar junto à praia, em casa. Portanto, eu diria que, contra todas as probabilidades, de facto, foi um animal onde o manejo farmacológico fez toda a diferença. E obviamente, o envolvimento do detentor, o termos soluções terapêuticas também disponíveis para este animal e, acima de tudo, não temos desistido de lhe dar uma oportunidade e este animal completou 16 anos, viria mais tarde a falecer, mas completou 16 anos e foi algo que me deixou o coração saber o quanto foi possível recuperar a sua mobilidade.
Um caso de sucesso, não é? Sim. E ainda viveu esse tempo com qualidade de vida. Com muita qualidade de vida, que é o sim. vosso maior desafio também, de proporcionar aos animais com este tipo de questões associadas, e ainda bem que correu tudo bem. Kátia, muito obrigada. Não sei se gostaria de acrescentar mais algum ponto, aqui fazer uma futurologia em relação a esta doença que tem tido de facto uma grande evolução nos últimos tempos, mas não sei se está satisfeita com aquilo que a ciência e a evidência têm proporcionado e o impacto que isto possa ter na forma como a Kátia trata os seus animais. Está satisfeita? Gostaria de uma maior evolução? Sim, Joana. Calculo que sim, não é? Sim, claro que sim. Todos nós procuramos mais e mais soluções, até porque nós acabamos por esticar a vida desses pacientes. Cada vez mais vai sendo ainda mais desafiante lidar com estes pacientes. Eu diria aqui, Joana, que nós, isso é engraçado porque nas guidelines para o manejo da dor nós encontramos esta expressão. Nós pela primeira vez começamos a falar numa medicina preventiva para a dor osteoarticular. E eu acho que é por aí que nós temos que começar. Em vez de continuarmos, obviamente temos que continuar a procurar soluções no final, não é? No fundo daquele túnel, mas quantos mais animais nós somos capazes de identificar numa fase ainda precoce, imagina só, vamos imaginar o quanto nós vamos contribuir para a qualidade de vida destes pacientes, claro, que durante anos sofrem em silêncio, até que de facto se torna uma coisa evidente e de facto, tanto nós profissionais como os tutores somos então capazes de identificar a doença. Portanto, eu diria que o meu desejo é que sejamos cada vez mais capazes, nós, detentores, todos os profissionais do nosso setor, de identificar de facto esta doença numa fase onde nós podemos ainda atuar na prevenção do desenvolvimento da dor crónica e atuar na progressão da própria doença. Atuar ainda a tempo, não é? Sim, efetivamente, sim. Muito obrigada, Kátia, mais uma vez. É sempre um gosto tê-la à conversa com a veterinária atual. Obrigada aqui pelo ponto de situação relativamente à osteoartrite. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer estar aqui à conversa. Muito obrigada. Obrigada a nós e até à próxima. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Acompanhem-nos nas redes sociais, no site e na revista em papel. Esperamos por si no próximo episódio. Muito obrigada e até ao próximo episódio. Este podcast conta com o apoio da Zoetis.